0,6 planetas por ano. É isso que a humanidade precisa para viver. Quem nos diz isso é a Global Footprint Network, uma organização mundial que faz o cálculo da pegada ecológica. Eles descobriram que nesse ano de 2020, no dia 22 de agosto, nós encerramos todos os recursos naturais que estavam disponíveis para nós durante esse ano. E eu pergunto para vocês, de onde é que vem esse 0,6? A gente fez um consórcio com a Lua? Pegamos emprestado de Marte? Pois é. Isso tem tudo a ver com a temática de sustentabilidade, que foi um assunto que eu descobri quando eu estava no final da minha faculdade de Relações Públicas e decidi fazer a minha monografia sobre construção de marcas sustentáveis. Foi ali que eu conheci uma figura muito querida para mim hoje em dia, que é a Gro Brundtland. A Gro é uma diplomata norueguesa, médica, que foi convidada pela ONU em 1987, mesmo ano que eu nasci, eu adoro essa coincidência, para capitanear o primeiro estudo mundial em relação ao desenvolvimento sustentável. A Gro leva um relatório, O Nosso Futuro Comum, e nesse relatório tem o conceito de desenvolvimento sustentável, que diz que a gente precisa satisfazer todas as nossas necessidades, ter internet, ter roupa, ter água, ter comida, ter luz, sem que isso comprometa que as próximas gerações também vão conseguir satisfazer as suas necessidades. Ou seja, é um acordo de responsabilidade intergeracional. Estudando o histórico de sustentabilidade, eu descobri uma outra coisa muito legal, que é o Brasil foi um grande palco dos encontros mundiais para criar as agendas para salvar o planeta. Foi aqui no nosso país que aconteceram dois eventos, a Eco 92 e a Rio+20. A Eco 92, o primeiro deles, lá em 1992, foi responsável por criar os Objetivos do Milênio, ou seja, a primeira agenda mundial para a sustentabilidade, onde vieram representantes de 193 países para o nosso país, mais especificamente para as praias cariocas, para sair de lá com esse plano para salvar o mundo. 20 anos depois, a ONU chamou todo mundo de novo para as praias cariocas e foi lá que eles criaram a segunda nova agenda para a sustentabilidade, que foram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nesse histórico, né, durante os ODMs, o mundo melhorou muito, a gente conseguiu acabar a fome pela metade, conseguimos também reduzir a mortalidade infantil, enfim, um monte de boas novas que constam no relatório dos ODMs publicado pela ONU. Só que a gente não está feliz em chegar só no meio do caminho, né? Então a ONU foi lá, chamou todo mundo de novo para as praias cariocas, no ano 20 anos depois, de 1992, na Rio+20. Foi na Rio+20 que eles criaram um novo plano para salvar o mundo, que são conhecidos como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, os ODS. Eles são 17 objetivos, 169 metas e milhares de indicadores que os países criaram para acompanhar a sua evolução em relação a isso, e eles traduzem, então, essa nova agenda para a sustentabilidade de 2015 até 2030. Eles são essa tabela periódica colorida maravilhosa, e é nessa tabela periódica aqui que eu me apaixonei quando eu acabei descobrindo os ODS. Porque eles facilitam muito o entendimento de que sustentabilidade vai muito além de só cuidar do meio ambiente. Tem aqui a questão de igualdade de gênero, de educação, de inovação, enfim, uma infinidade de temas. Foi com eles que eu consegui explicar para uma pessoa como a minha avó, por exemplo, que sustentabilidade é o equilíbrio entre o econômico, social e o ambiental de uma maneira muito simples. Era só oferecer para ela essa tabela periódica colorida e ela entenderia com muita facilidade o que significa sustentabilidade. E é com eles, inclusive, que eu trabalho hoje em dia. Eu trabalho com educação para sustentabilidade e com eventos sustentáveis, usando os ODS sempre como base. O mundo dos ODS, então, sonha que até 2030 a gente vai ter, preparem-se, vamos fazer uma jornada ao futuro agora. Daqui 10 anos, eu vou ter 43 anos, imagina estar casada, provavelmente com algumas crianças, correndo pela casa, para a alegria da minha família e do meu namorado. Nesse dia, eu espero estar na rua, celebrando uma grande festa dos ODS em todos os cantos do mundo. E a gente vai estar celebrando o quê? Preparem-se. A primeira coisa que a gente estará celebrando em 2030 é
a erradicação da pobreza, ou seja, não tem uma pessoa pobre em nenhum cantinho desse mundo. Assim como a gente acabou a pobreza, a gente também encerrou com a fome. Ninguém mais passa fome. A agricultura, ela é toda sustentável. Todo mundo tem acesso à saúde, à educação de qualidade, à água e a saneamento. As meninas e as mulheres decidem se elas querem ter filhos, se elas querem casar, e elas não sofrem mais violência de gênero. Da mesma forma, a gente também conseguiu diminuir a desigualdade entre as pessoas mais ricas e as mais pobres. Ou seja, todo mundo vive numa média de qualidade de vida super boa. A gente conseguiu organizar o clima do planeta para que ele não enlouquecesse tanto. As indústrias estão super inovadoras, cheias de tecnologia. E, ao mesmo tempo, a gente também conseguiu salvar os oceanos de uma tragédia ali que estava acontecendo de ter mais plástico do que peixe. E também salvamos todos os biomas terrestres. A Amazônia está feliz, o Cerrado também, o Pampa, enfim, todos os biomas. E a gente replantou 1 trilhão de árvores que faltavam na nossa terra. Isso só foi possível porque todo mundo foi parceiro no meio do caminho. Os países mais ricos ajudaram os mais pobres e a gente também encerrou com a corrupção no meio desse processo. Ufa, é um mundo maravilhoso, né? Eu sempre me emociono quando eu penso nos ODS. Por trás desse monte de caixinhas dos ODS, existe uma rede totalmente interligada. Não tem como a gente melhorar um ODS sem levar vários outros junto com ele, né? Eles também são multidisciplinares. E aí, quando eu fui mergulhar cada vez mais nesse mundo de sustentabilidade, eu descobri que tinha um assunto que eu não dominava e que ele sempre voltava para a pauta. O assunto de mudança climática. Eu fui estudar a mudança climática com um dos figurões, né, um dos ativistas principais aí do mundo, que usa formas muito criativas para falar sobre mudança climática, que é o Al Gore. O Al Gore é um ex-vice-presidente americano, e eu fui lá para Pittsburgh, nos Estados Unidos, para conhecer ele e o seu monte de cientistas, né, que ajudam também a falar sobre mudança climática. Pittsburgh, no passado, era inclusive uma cidade meio cinza, de tanto carvão que tinha lá naquela atmosfera, e hoje eles querem ser sustentáveis. E é muito engraçado que eu tenha ido aprender sobre mudança climática em Pittsburgh, porque foi a partir da Revolução Industrial que a gente nota que o clima do planeta deu uma enlouquecida. Ele vinha numa curva muito tranquila crescendo, e aí de repente a partir da Revolução Industrial foi quando ele levou uma aceleração muito maior. Ou seja, é muito claro que o homem, através da Revolução Industrial, é o responsável por acelerar a mudança do clima. E foi estudando sobre isso que eu me dei conta, na verdade, que nós, seres humanos, somos somente mais uma espécie desse planeta, assim como as árvores, assim como os animais. Se a gente não tiver um clima suficiente bom para a gente, nós não vamos ter sociedade. Se a gente não tiver sociedade, a gente não vai ter economia. E aí vai sobrar o quê, né? Mas eu não vim aqui falar só de apocalipse. Esse papo pode ser muito triste, muito desafiador, mas todos os cientistas que estudam sobre sustentabilidade, o pessoal dos ODS, eles dizem que a gente tem hoje em dia todos os recursos e a tecnologia, todo o conhecimento necessário para chegar nos ODS em 2030. Ou seja, a ciência, a tecnologia, os seres humanos, o conhecimento está todo aqui. A gente só precisa ser muito ambicioso para conseguir chegar nesse resultado daqui a 10 anos. Para chegar lá, é claro, vai ser necessário contar com todo mundo do planeta. Então, mesmo que os ODS pareçam ser uma coisa muito diplomática, porque estamos falando da ONU, eles não são. A ONU mesmo chamou empresas, terceiro setor, universidades, cidadãos, para que a gente traga sustentabilidade para todos os lugares que a gente vá nesse mundo. A pandemia nos lembrou de que o planeta é um só. Uma coisa que acontece na China reverbera aqui no Brasil e no mundo inteiro. Nós, que estamos vivos hoje, e estaremos vivos nos próximos 10 anos, temos a grande chance de garantir que os seres humanos e várias outras espécies importantes dessa Terra continuem vivendo. A gente tem próximos 10 anos para garantir isso para os próximos 200. Eu, nos meus anos de educação para sustentabilidade, fui aprendendo uma fórmula, que é o que eu chamo de defensores dos ODS. Para tu ser um defensor do ODS, tu precisa ter conhecimento, precisa descobrir um superpoder ou uma habilidade e precisa ter muita paixão. E por que eu falo em paixão? Eu estou falando aqui de ter um crush pelos ODS, bem isso. Quando estamos apaixonados por alguém ou por alguma coisa, a gente faz de um tudo para chegar lá. A gente anda em lugares diferentes, a gente aprende a fazer coisas diferentes, a gente se desafia
a chegar num lugar diferente do que a gente está hoje. É como se eu não chegasse nos ODS, o meu coração vai partir para sempre e o mundo não tem mais sentido. É exatamente essa relação que a gente precisa. Porque, afinal, é nos próximos 10 anos que nós, que estamos vivos hoje, podemos salvar a humanidade e várias outras espécies da fauna e da flora de continuar vivendo pelos próximos 200 anos. Esse é um jogo que eu sei que vocês não querem perder, assim como eu. E eu convido vocês a estarem dentro do time dos defensores dos ODS, junto comigo. Obrigada.